6, a partir do versículo de número 13. É um texto muito conhecido de nós e, para mim, pessoalmente, é um dos textos mais importantes da Bíblia. É um texto onde, pela primeira vez, um ser humano na Terra vai reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então vamos ler Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13, nós vamos ler até o 27 nesse momento. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu então Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é rica, é viva, é eficaz, ó Deus. Que ela venha, Senhor Deus, encontrar em nossos corações uma terra fértil. Que ela venha multiplicar 100 por 1, ó Pai. Que ela venha arrancar de nós as nossas mazelas, os nossos pecados e nos santificar, ó Pai. Em Cristo Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. É um texto muito conhecido de nós, com certeza você já leu, já ouviu pregações diversas sobre esse texto. Para mim é uma passagem muito importante, porque chega uma época do ministério de Jesus, que ele já está há um certo tempo de caminhada, a fama já está correndo ali em toda a região da Judéia, de Jerusalém, em Israel. Ele já está sendo um homem conhecido, um homem famoso, um homem que as pessoas seguem, admiram e que outras perseguem. E então, nesse momento, ele resolve entender, humanamente falando, qual era a mentalidade dos discípulos acerca dele. O que os discípulos pensavam acerca de Jesus. Para nós hoje, 2000 anos depois, é muito fácil a gente olhar para esse texto e falar: Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Porque a gente tem 2000 anos de história que nos ajudam, de certa forma, a comprovar a nossa fé ou nos facilitam a ter fé nisso. Mas os discípulos, eles estavam vivendo aquele momento. Aquele momento era o presente deles. E eles tinham uma mentalidade a respeito de Jesus muito diferente de quem Jesus realmente era. E a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. A promessa de Messias
que Israel esperava era um Messias político, era um Messias que iria libertar o povo de Roma, ou seja, era um rei semelhante a Davi, era um homem que iria chegar, iria desafiar Nero, iria desafiar Roma, iria tomar o poder de Roma e que Israel iria governar novamente junto com esse Messias, como era na época de Davi, onde Israel era então uma nação que os outros povos temiam e admiravam por causa de tamanho feito que Davi fez em sua época. Então, quando as profecias falavam que Jesus seria a raiz de Davi, o filho de Davi, o povo judeu estava esperando esse rei que seria maior do que Davi, que iria guerrear, que iria conquistar os seus inimigos. E nós sabemos que Jesus não é esse tipo de Messias, mas até esse momento, na cabeça dos discípulos, Jesus seria esse rei semelhante a Davi. Os discípulos estavam seguindo a Jesus, esperando o dia que Jesus iria virar e falar: vamos invadir Jerusalém, vamos tomar o poder, vamos destronar Roma. Então os discípulos eles tinham essa expectativa. Tanto que a gente vai ver, se eu não me engano, no sermão escatológico, em Mateus 25, um dos discípulos vai perguntar para Jesus: Senhor, é agora que vais tomar Israel? É agora que o Senhor vai destronar Roma? É isso que aquele discípulo está perguntando, porque havia essa expectativa de que Jesus seria esse Messias político que iria destronar Roma e libertar o povo de Israel. Então Jesus quer entender a mentalidade dos seus discípulos, o que eles pensavam dele. E aí Jesus faz algo estratégico e algo simbólico. A Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 1, o seguinte, versículo 13, quer dizer: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe. Era um lugar, Cesareia de Filipe, era um lugar muito idólatra da época de Jesus. Em Cesareia de Filipe existia vários templos de idolatria, templos aos deuses gregos, e também ali existia o templo do imperador. Um dos imperadores da época criou um templo ali em Cesareia de Filipe, e ali se adorava então o imperador. E além do mais, ali também tinha uma caverna que era uma gruta que era conhecida como Portão de Hades, ou, na tradução para nós, o Portão do Inferno. E aí é interessante para a gente entender por que Jesus vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que inferno, na época do Novo Testamento, não é esse lugar de chamas nesse contexto, mas para os judeus era o mundo dos mortos, era o Hades, onde os mortos moravam ou habitavam. E existia então em Cesareia de Filipe essa gruta que era conhecida como o Portão de Hades, o Portão do Inferno. E aí Jesus leva os seus discípulos até esse lugar, onde era rodeado por vários templos, na frente dessa caverna, dessa gruta, onde está o Portão do Inferno, e Jesus faz a seguinte pergunta para os seus discípulos: quem dizem as multidões ou os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E aí a gente tem a resposta dos discípulos. Eles dizem assim no versículo 14: e eles responderam: alguns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Baseado nesse versículo, eu quero explanar rapidamente 3 visões acerca de Jesus. A primeira visão era a visão que o governo tinha acerca de Jesus. Quando os discípulos falam para Jesus: dizem que você é João o Batista, ou seja, João Batista, quem dizia isso? Quem dizia isso era o povo que estava sendo influenciado por Roma, influenciado pelo governo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: e o rei Herodes, um oficial de Roma, ouviu falar de Jesus, pois seu nome era propagado amplamente, e disse: João o Batista foi ressuscitado dentre os mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Então Herodes, que era o rei da época ali de Roma, naquela região, ele que sabia que
que João Batista tinha morrido, porque foi ele mesmo que mandou matar, quem lembra? Né? Que a filha lá da esposa dele entrou dançando, e ele bêbado lá no momento de festa, virou e falou: você me agradou, me pede o que você quiser, seja metade do meu reino que eu vou te dar. Aí ela foi lá, falou para a mãe que odiava João Batista, porque João Batista era profeta e falava que Herodes estava em pecado porque tinha possuído uma mulher que ele não tinha direito. A mãe fala: manda matar João Batista, que aí ele vai parar de falar do meu pecado. E aí Herodes então manda cortar a cabeça de João Batista, e João Batista é morto. E aí quando Herodes ouve falar sobre Jesus, ele está pensando: João Batista ressuscitou dos mortos, o João Batista voltou à vida, por isso que está acontecendo essas maravilhas, por isso que ele tem esse poder sobre o natural. Então, o governo, Roma, tinha uma mentalidade acerca de Jesus, influenciada por Herodes. Então, o povo que admirava Roma, que admirava Herodes, provavelmente ouvia o que Herodes pensava, ouvia o que Herodes falava acerca de Jesus, e também tinha essa mentalidade que Jesus era então João Batista ressuscitado. Mas aí não para por aí. Os discípulos continuam. Alguns dizem que você é João Batista e outros dizem que você é Elias. O que isso quer dizer? Em João capítulo 1, versículo 19 a 21, a gente vê um grupo de pessoas que vai ir até João Batista e fazer a seguinte pergunta. João capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou João, e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhes os sacerdotes e levitas: então quem és tu? És tu Elias? Então os sacerdotes, os levitas, a religião judaica da época tinha uma mentalidade acerca de Jesus. Qual era? Jesus é Elias. Por quê? Porque havia uma promessa no Antigo Testamento que antes do Cristo se manifestar, se manifestaria Elias. Porque Elias era um profeta poderoso do Antigo Testamento. E isso era uma profecia simbólica. Jesus vai dizer que Elias é o próprio João Batista. Ou seja, não é uma pessoa que iria reencarnar, mas era o espírito da profecia que operou em Elias, iria operar em João Batista e mostrar e anunciar a vinda do Messias. Mas os levitas, a religião da época, não entendia isso e começaram a pensar que Jesus não era o Messias, mas era o profeta que viria antes do Messias. Então tínhamos duas mentalidades: a mentalidade governamental, que o governo achava que Jesus era João Batista que ressuscitou, e a mentalidade religiosa que pensava que Jesus poderia ser Elias. E aí eles continuam. Eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Havia um costume na época que os judeus, embora eles falassem muito que eles acreditavam num único só Deus, muitos na época acreditavam em reencarnação dos mortos. Então eles acreditavam, algum deles, da multidão, que Jesus poderia ser Jeremias reencarnado, ou algum dos profetas do Antigo Testamento que estava ali novamente reencarnado em um corpo para fazer maravilhas. E nós bem sabemos que Jesus não é isso. Então aqui nós temos três visões acerca de Jesus: o governo achando que ele era João Batista ressuscitado, a religião achando que ele era o profeta Elias, e a multidão achando que ele era algum dos outros profetas que reencarnou. E aí Jesus, após ouvir isso de seus discípulos, ele faz a pergunta que para mim é primordial: mas e vocês? E você, Pacheco? Quem é Jesus para você? Jesus faz essa pergunta: quem é Jesus para você, Felipe? Quem é Jesus para você, Pedro? Quem eu sou para você, Igreja Batista do Progresso? Sabe o que eu entendo disso? Eu entendo que Jesus estava querendo ver se os discípulos de alguma maneira estavam sendo influenciados por alguma dessas três esferas. Se de alguma maneira aqueles discípulos estavam sendo influenciados pelo governo, ou pela religião, ou pela multidão. Ou se eles estavam atentos
ao que Jesus ensinava, porque aqueles discípulos praticamente moravam com Jesus. Onde Jesus ia, eles estavam. Jesus ia dormir, eles estavam. Jesus ia comer, eles estavam. Jesus acordava e ia tomar café, ali eles estavam. Então, para mim, Jesus está fazendo essa pergunta para eles: quem vocês pensam que eu sou? Será que vocês estão sendo influenciados por alguma dessas esferas? E aí vem a aplicação para nós. Irmãos, isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas nós vivemos as mesmas coisas ainda hoje. Em 2022, na época das eleições, o tanto de cristão que foi influenciado pelo governo, o tanto de cristão que começou a brigar entre si, porque um era da direita, o outro era da esquerda, foi algo inimaginável que a igreja está pagando até hoje, porque lá fora as pessoas não querem participar da nossa igreja, muitas vezes por causa do que aconteceu em 2022, por causa da bandeira que a igreja evangélica levantou. E aqui eu não estou defendendo nenhum lado, porque para mim púlpito não é lugar disso. Eu estou só mostrando um exemplo do que aqui aconteceu 2000 anos atrás, acontece ainda hoje. Mas não só o governo influencia a gente, como também a religiosidade e a religião. Muitas pessoas são influenciadas pela religião. Para os católicos, Maria é Deus. Para os evangélicos, as tradições talvez são mais importantes do que a Bíblia. Então nós não estamos aqui julgando católicos somente, nós estamos falando de toda a religião. Eu conheço gente que é mais batista do que crente. Eu conheço gente que é mais presbiteriano do que crente, que é mais metodista do que crente. Eu conheço gente que fala que se um presbiteriano chegar na igreja, ele não pode ceiar, porque ele não é batista. Então nós somos influenciados pela religião, ainda hoje. E nós também somos influenciados pela multidão, muitas vezes. Se você for lá fora e perguntar, no Brasil isso é algo mais comum de acontecer. Você é o quê? Sou católico, mas sou católico não praticante. Eu não vou na igreja. Quantos anos? Nunca fui, só que minha mãe era católica, eu sou católico, meu filho é católico e por aí vai. Nós somos influenciados por falsos ensinamentos, né? Quem nunca ouviu aí alguma mãe, algum parente falando, não está escrito lá na Bíblia, faz sua parte que Deus faz a dele? Um monte de gente já ouviu isso e talvez já falou isso. Isso não está na Bíblia, irmão. Então nós somos influenciados ou pelo governo, nós corremos o risco, melhor dizer, de sermos influenciados ou pelo governo, ou pela religiosidade, ou pela multidão. Mas aí Jesus está perguntando para a Igreja Batista do Progresso hoje, para cada um de nós, quem eu sou para você? Sabe, Jesus está falando para você, você realmente me conhece? Ou será que você está me olhando com óculos batista de ser? Ou será que você está me olhando com óculos que a sua mãe te colocou desde a infância? Ou será que você está me olhando pelas lentes de outras pessoas? Lá no seminário tem 2 grupos de pessoas, os calvinistas e os arminianos. E é muito engraçado isso, porque o cara que é calvinista, ele já lê a Bíblia com essa ótica. Ele já lê a Bíblia com essa mentalidade. Ele já vai procurando nos textos eleição, predestinação, isso já está embutido nele. E da mesma coisa do outro lado, o arminiano, o cara que acredita que perde salvação e que a gente escolhe Deus, ele já vai lendo a Bíblia procurando esses argumentos. A ótica já está nele, os olhos já estão cobertos pela religião. Então Jesus estava perguntando para aquele povo, vocês me conhecem? Quem eu sou verdadeiramente para vocês? E o versículo seguinte é a chave que muda tudo. Versículo 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pela primeira vez um homem verdadeiramente reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso vai mudar toda a história daqui para frente. A gente vai ver isso. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoados és tu, Simão Barjonas. Bar é um prefixo que significa filho. Então Jesus está falando: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Você já percebeu que Pedro fala para Jesus, você é o Cristo, filho do Deus vivo? E a resposta de Jesus é, você é Pedro, filho de Jonas. Sabe o que eu entendo? Que Jesus está falando, Pedro, da mesma forma que você é filho de Jonas, do mesmo DNA que corre nas suas veias, é o DNA do seu pai Jonas, da mesma forma eu sou filho do Deus vivo. Jesus está mostrando para Pedro que aquilo que ele falou tem um fundamento sólido. Pedro, da mesma forma que se a gente fizer um exame de DNA do seu cabelo, a ponta da unha do seu pé, vai demonstrar que você é filho de Jonas. Se vocês me examinarem, vocês vão ver que eu sou filho do Deus vivo. Amém? Então Pedro reconhece isso pela primeira vez. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus ele vai fazer o que é a chave nesse texto. Ele vai falar o que é a chave para nós conhecermos Ele verdadeiramente. Ele vai falar, abençoado és tu, porque não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o meu Pai, que está no céu, que te mostrou, Pedro, que eu sou o Cristo. Sabe o que Jesus está falando? O governo não sabe quem é o Cristo, a religião não sabe quem é o Cristo, as multidões não sabem quem é o Cristo. O único, Pedro, que pode te mostrar quem eu sou verdadeiramente é o meu Pai. Então nós precisamos parar de sermos influenciados pelas esferas da sociedade e ter um relacionamento profundo com o Pai, para que a gente conheça verdadeiramente o Filho. É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, foi meu Pai que te revelou isso. Irmãos, não tem como conhecer Jesus sem ser pelo Pai. Eu posso passar horas com você tentando te explanar a Bíblia, tirando as suas dúvidas, mas ninguém pode te revelar Jesus melhor do que o Pai. Ninguém pode te falar quem é o Cristo melhor do que o Pai. Nós precisamos voltar à época de gastar tempo em oração, gastar tempo com a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia vai falar lá, se não me engano é os bereanos, né? Que quando Paulo pregava, os caras estavam com a Bíblia na mão ali, examinando, será que esse cara está falando é verdade? Hoje em dia a gente não conhece a Bíblia, a gente acredita em um monte de heresias que são faladas dos púlpitos, porque a gente não tem relacionamento profundo com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então Jesus está falando para Pedro, Pedro, você é abençoado, porque o meu Pai te revelou quem eu sou. Irmãos, eu quero ser abençoado, e eu acredito que você também. E a chave para isso é se relacionar com o Pai, é fechar os ouvidos para o que o governo está falando de Jesus, é fechar os ouvidos para aquilo que a religiosidade fala de Jesus, é fechar os ouvidos para aquilo que a multidão fala de Jesus, e ouvir aquilo que o Pai está revelando do seu Filho. É isso que Pedro e os discípulos viveram no monte, quando o Pai abriu o céu e falou, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é a voz do Pai mostrando Jesus. Ele é uma pessoa de amor, Ele é uma pessoa de misericórdia, Ele é uma pessoa que salva, perdoa, transforma. Esse é o nosso Jesus. Ele é um Deus justo e poderoso. Então, para mim, essa é a chave do texto. Quando Pedro reconhece que Ele é o Cristo, e Jesus reconhece que isso foi dado pelo Pai para Pedro. E ali então, Jesus continua no versículo 18. Ele diz, eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir desse momento, Jesus então inaugura a sua igreja. Depois deste momento que ele foi revelado como Cristo pelo Pai para os seus discípulos, chegou a hora de inaugurar o que nós vivemos 2000 anos depois. Ali começa verdadeiramente a igreja do Senhor. Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. E isso é maravilhoso, porque a gente tem aqui 3 princípios. Primeiro, que a igreja é de Cristo, ela não é nossa. E se ela é de Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, por que que nós muitas vezes tememos fazer o que Ele nos pede? Por que que muitas vezes ficamos amedrontados de viver o que Deus tem para nós em sua igreja, sendo que Ele é o Senhor da igreja, e Ele é todo-poderoso, e Ele disse que estaria com nós
até o final dos séculos. Segundo ponto é que ele é o protetor da igreja. Porque ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, sou eu que protejo a minha igreja, sou eu que zelo pela minha igreja, sou eu quem edifica a minha igreja. Tentaram matar a igreja, irmãos. Estão há 2000 anos tentando matar a igreja. E ela só cresce, só se multiplica. Isso é algo surreal. Tem um livro que se chama Em Defesa de Cristo, que é um ateu que se converte enquanto ele tentava provar para sua esposa que Jesus era uma lenda. E aí, uma psicóloga vai falar com ele, se eu não me engano, que ele vai questionar a psicóloga para saber se Jesus poderia ter hipnotizado aquela multidão. E aí a psicóloga responde, isso seria um milagre maior do que a ressurreição, que Jesus conseguisse hipnotizar tamanha multidão. E aí ela faz o seguinte questionamento, e ela é uma pessoa que é ateu também. Ela fala, você acha que se esses homens acreditassem numa mentira, eles dariam a sua vida por essa mentira? Cara, no primeiro século, os primeiros cristãos, eles eram comidos por leões. Sabe, Roma pegava essas pessoas por não adorarem o imperador e adorarem só Jesus e lançavam nas arenas. É como se lançasse num estádio de futebol hoje com aquela arquibancada e soltasse um monte de leões. E em vez de ver um futebol, eles estavam vendo os crentes sendo devorados. Isso era algo real. Quando eles não morriam assim, Nero pendurava eles pela cidade, queimava eles vivos para servir como iluminação na cidade. Aí eu te pergunto, essas pessoas morreriam se Jesus fosse uma mentira? Os relatos históricos vão falar que eles morriam felizes, morriam glorificando a Deus, enquanto eram queimados, louvavam o Senhor. Se eles realmente não tivessem visto e crido no Cristo ressurreto, você acha que eles pagariam esse preço tão alto por essa fé? Então Jesus é real, e aí Pedro entende isso, e Jesus então está falando isso, eu sou quem edifica a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Lembra o lugar que Jesus está? Ele está nesse lugar de idolatria, ele está diante dessa caverna. Nesse lugar, nessa caverna, eram feitos sacrifícios de animais diariamente a favor das divindades, porque os gregos acreditavam que as divindades iriam atendê-los se eles sacrificassem ali na frente do portão do Hades. E Jesus está falando naquele lugar, no meio daquela multidão, para os seus discípulos: essa porta do inferno, esses falsos deuses, essa maldade não vai prevalecer diante da minha igreja. Ele escolhe o lugar de maior idolatria da época para fazer a inauguração da sua igreja. E nós ainda hoje ficamos insistindo em ficar fechados dentro de 4 paredes, sem se relacionar com as pessoas que precisam de Jesus. Viramos uma bolha gospel muitas vezes. Enquanto Jesus foi o contrário de tudo isso. Ele ia porque ele falou, o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Só se busca algo que se perdeu. Tem que ir lá fora buscar pessoas. Tem que ser luz no meio das trevas, tem que resplandecer em lugares escuros. É para isso que o Senhor nos chamou, não para ficar enfiados em 4 paredes, vivendo a mesmice de sempre. E Jesus, ele continua, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele e não nossa. E aí depois disso, Pedro vai falar outra coisa. Pedro, ele é 8 ou 80, né? Na mesma hora que ele fala que Jesus é o Cristo, agora ele vai ser repreendido por Jesus e ser chamado de Satanás. Olha o que diz o versículo 21. Desde esse tempo, presta atenção nisso. Desde esse tempo, o que isso quer dizer? Que antes dessas coisas, antes dessa confissão de Pedro, Jesus nunca tinha tocado nesse assunto com seus discípulos. Então vamos lá, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Perceba o início, desde esse tempo.
Ou seja, até aquele momento Jesus não tinha falado sobre morte, até aquele momento Jesus não tinha falado sobre ressurreição, até aquele momento Jesus não tinha falado sobre a cruz, porque os discípulos não estavam prontos para ouvir sobre isso, porque eles estavam esperando um rei político, um rei à semelhança de Davi. E aí agora Jesus tem a missão mais difícil de todas, que é desconstruir uma mentalidade de um grupo de judeus que foram criados na religião. Irmãos, é muito mais difícil converter religiosos do que pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Já tentou conversar sobre Jesus com um católico devoto a Maria? É quase impossível, é só Jesus. E claro que sempre será só Jesus, é modo de falar. Mas os caras são enraizados naquilo. E não era diferente com esse povo. Esse povo era enraizado no judaísmo. Falar para eles que o Messias ia morrer numa cruz era loucura. É escândalo, por isso que Paulo vai falar. Pregar o Cristo ressuscitado é escândalo para os judeus, é loucura. É algo inaceitável, é algo que não faz sentido, não tem razão. E aí Jesus começa, na minha opinião, a sua missão mais difícil. Desconstruir a mentalidade daqueles 12 homens que continuariam a sua missão. A partir desse momento, Jesus começa a investir e levar esses discípulos para um lugar mais profundo. A partir desse momento, Jesus começa a falar: olha, esse Cristo que vocês estão esperando, esse rei que vocês estão esperando, sinto muito, eu não sou ele, eu não sou dessa forma. O meu reino não é dessa terra, o meu reino é do céu. Eu não vim aqui libertar vocês de Roma, eu vim aqui libertar vocês de Satanás, eu vim aqui libertar vocês do pecado. Vocês estão muito presos ainda às coisas terrenas, mas eu vim te falar de algo que é celestial. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Se vocês não creem no que eu falo da terra, como poderei falar para vocês de algo celestial? Jesus está falando isso para Nicodemos, que era um escriba da época. Mas para os discípulos, Jesus, a partir desse momento, pode começar a falar das coisas celestiais. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus quer falar para nós das coisas celestiais. Lembra que Jesus fala para os seus discípulos por causa das parábolas? Para o povo eu falo em parábolas, mas para vocês, vem cá, eu vou explicar o que é a parábola. Eu vou detalhar para vocês. Esse é o privilégio do crente, conhecer verdadeiramente o Cristo de Deus. Amém? Então, a partir desse momento, Jesus toma duas atitudes. A primeira, desconstruir a mentalidade de Cristo que esse povo tinha. E a segunda era: ainda não é tempo dos outros saberem que eu sou o Cristo. Segura essa informação, segura esse segredo, Pedro, segura esse segredo, meus apóstolos, porque na hora certa eles saberão. E aí, estou caminhando para o fim, vem Pedro com a seguinte frase, versículo 22. E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, presta atenção nessa próxima frase: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa frase de Jesus está totalmente ligada à frase de Pedro. É uma resposta para aquilo que Pedro falou. Pedro falou: Senhor, tenha compaixão de você mesmo. Não pode te acontecer isso, você não pode morrer numa cruz. Tenha compaixão da sua vida, Jesus. Pedro está falando isso para ele. Aí Jesus responde: Pedro, eu não vim fazer minha vontade, Pedro. Você não está entendendo? Eu abri mão da minha vontade. Quando eu desci na terra, eu era Deus, Pedro. Eu era adorado. Eu vim tomar o seu lugar. Eu vim sofrer o que era para você sofrer. Então aquele que quiser vir após mim, faça como eu. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não tenha como preciosa a sua própria vida. Porque eu não tive como preciosa a minha.
Eu não quis continuar como Deus no céu. Eu quis vir aqui resgatar vocês. E Jesus continua. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Primeiro ponto. Esse é um convite só para quem quer, irmão. Jesus foi claro e específico. Aquele que quiser vir após mim. Você não é obrigado a querer. Eu não sou obrigado a querer ir após ele. É para quem quer. Mas para quem quer, é do jeito de Jesus. Não é do nosso. Quem quiser, se você passou nessa fase aqui, se você falou eu quero, passei a primeira fase, aí você entra nas condições de Jesus. Que qual é? Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e venha me seguir. O que é negar a si mesmo? É negar as nossas paixões. É o que, como eu disse, está ligado ao que Pedro falou. Pedro falou, Senhor, tenha compaixão de ti. Ou seja, Senhor, valorize a sua vida. Não vá para a cruz, não morra, valorize. Porque se Jesus quisesse, era só ele parar de pregar, que ele não ia ser crucificado. Mas ele não. Pedro, eu abri mão da minha vida. A minha vida terrena é para fazer a vontade do meu Pai. É como Jesus falasse, não sou eu que vivo, é o Pai que vive em mim. E nós falamos, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, negue-se a si mesmo, deixe de lado as suas vontades, deixe de lado a sua vida e tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de propósito. O que era a cruz para Jesus? Era o propósito dele na terra. Ele veio para ser morto numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Então, para nós, eu aplico da seguinte forma. Primeiro, negue as suas vontades. Segundo, tome o propósito de Deus para a sua vida. Assuma a missão que Deus te deu. A missão de Jesus era a cruz. Mas qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Não pense que servir a Cristo vai ser só alegria. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Vai ter épocas que vai doer, que vamos ficar longe dos familiares, que vamos ter que fazer coisas que não gostamos, que vai machucar talvez a nossa carne, o nosso eu. Mas faz parte do processo, faz parte de servi-lo. Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, o siga-me também é algo importante de entendermos, porque eu já ouvi muitos pastores falar que era para seguir Jesus em direção à morte, em direção à cruz. Só que, irmãos, a cruz nunca foi o destino de Cristo, ela só estava no meio do caminho. O destino de Cristo era a ressurreição. Porque Paulo vai escrever, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã era a nossa fé. Se Cristo tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, ele não seria Deus. Então o destino de Jesus não era a morte, era a vida. Ele estava indo em direção à vida eterna, em direção à ressurreição. E é esse convite que ele faz para os seus discípulos: siga-me. Vamos em direção à vida, vamos em direção à ressurreição. Mas para chegar lá precisa passar pela cruz. Não tem como chegar lá sem passar pela cruz. Mas o destino não é a cruz, o destino não é a morte, o destino é a vida. Para aqueles discípulos isso faz muito sentido, porque eles viviam debaixo de perseguição. Todos eles, tirando João, seriam mortos por causa do Evangelho. Então eu imagino Pedro, quando estava para ser crucificado por causa do Evangelho, pensando, eu não estou morrendo aqui, eu estou indo em direção à vida. A cruz é só um caminho, é só um obstáculo no caminho. Eu imagino os outros discípulos, Tiago, ao ser decapitado, Paulo falando, aqui não é o fim, aqui é só parte do processo, eu estou indo em direção à ressurreição, porque o meu Cristo vive, o meu Cristo é o Filho do Deus vivo, ele ressuscitou dos mortos, aleluia. Então Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Sabe o que é salvar a sua vida nesse contexto? É aquele que não quer sair da sua zona de conforto. É aquele que não quer abrir mão dos seus desejos. É aquele que está preocupado demais com as coisas dessa terra. Ah não, eu não quero seguir Jesus, eu vou ter que parar de roubar, eu vou ter que parar de ser corrupto, eu vou ter que parar de ganhar dinheiro ilícito, eu vou ter que parar de
ter relações com a minha namorada, com o meu namorado, eu vou ter que parar de fazer essas coisas erradas. Eu não quero abrir mão dos meus desejos, é ruim, eu vou seguir Jesus para quê? Então é isso que Jesus está falando. Você quer salvar a sua vida? Você quer salvar os seus desejos? Você quer viver da sua forma? Tudo bem, irmão. Só que o destino é, quando eu vier, você vai ter perdido a sua vida. Você vai ter vivido por algo que é passageiro e que não tem valor nenhum diante da eternidade. Toda a humanidade, desde Adão até a consumação do século, se você colocar diante da humanidade, diante da eternidade, nem aparece. Então Jesus está falando, você quer salvar a sua vida, tudo bem, eu vou te respeitar. Mas lá na frente não vem brigar comigo, porque eu já te avisei qual é o destino. E aí ele fala para outros, mas aquele que quiser perder a sua vida por causa de mim, esse irá encontrar a vida eterna. Porque para Jesus e para Deus, viver de verdade, ter a vida plena, é viver debaixo da vontade de Deus. Para Deus e para Jesus não tem vida fora do propósito dele. Quando Adão e Eva pecou, eles morreram, literalmente, espiritualmente falando. Eles saíram do propósito de Deus. Era para eles ter vivido uma vida linda no jardim com Deus todos os dias, só desfrutando do que Deus fez. Mas eles escolheram o pecado e pagaram por causa disso. Mas Deus misericordioso fez uma solução para toda a humanidade. E aí, eu termino aqui no versículo 26 e 27. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus está falando duas coisas. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Você pode ser o cara mais bem sucedido. Você pode ter a mulher ou o homem mais bonito do seu lado. Você pode fazer todos os seus desejos pessoais. Se no final não tiver Jesus, que proveito terá para vocês? Porque você não leva nada disso. E aí Jesus continua. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é uma pergunta que a melhor tradução seria: o que o homem dará para se salvar? É uma resposta que não é uma pergunta que não tem resposta humana. Não tem nada que o homem possa dar para salvar a sua alma. A única coisa que salva o homem é Jesus, o Cristo, que pagou pelos meus e pelos seus pecados. E aí ele termina no versículo 27. Porque o Filho do Homem virá. Essa é uma promessa que nós aguardamos, amém? Na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui não está falando de salvação, mas está falando de galardão. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai olhar para as obras que a humanidade praticou e vai julgar essas obras. Na teologia a gente estuda que tem dois julgamentos. Tem o julgamento da salvação, que é aquele julgamento onde Jesus vai separar os cordeiros das ovelhas, os salvos dos não salvos. E aí depois tem o julgamento que nós chamamos de o julgamento do trono branco, que é quando Cristo vai julgar as obras da sua igreja, para decidir o galardão de cada um. É isso que Jesus está falando, o Filho do Homem virá. E nesse dia, ele vai recompensar aqueles que o seguiram, aqueles que abdicaram a sua vida para viver o que ele tem. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Então, relembrando, Jesus perguntou quem eles dizem que eu sou. Nós vimos que na época tinham três visões sobre Cristo: religiosa, governamental e da multidão. E vimos que corremos o risco de ainda hoje sermos influenciados por isso. Segunda coisa, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta que eu acho que você deve levar para casa hoje. Quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? E nós vimos que só o Pai pode nos revelar o verdadeiro Cristo. E Cristo é o fundamento, o edificador e o protetor da sua igreja, de nós. E nós seguimos a Ele, não em direção à morte, mas em direção à vida, à ressurreição. Pai, nós queremos viver essa verdade.